Segunda-feira da primeira semana da Quaresma. Queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a este canal de evangelização. Vamos juntos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebeste em casa. Eu estava nu e me vestiste. Eu estava doente e cuidaste de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome, e não me destes de comer. Eu estava com sede, e não me destes de beber. Eu era estrangeiro, e não me recebestes em casa. Eu estava nu, e não fostes, e não me visitastes. Eu estava doente, e na prisão, e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo este tempo quaresmal, onde o foco cai sobre as três práticas dos exercícios quaresmais: a oração, o jejum e a caridade. De forma muito especial, hoje nós ouvimos sobre a caridade, sobre a esmola. Ou seja, é o ato, a caridade, a esmola, é o ato de eu pegar o que tenho, pegar um pouco de mim, inclusive, e doar para o outro, porque o outro está necessitando de mim. Uma coisa que eu quero dizer, antes de elencar alguns elementos, é que muitas vezes, muitas pessoas dizem: rezar para quê? Eu já faço obra de caridade. Fazer jejum para quê? Eu faço obra de caridade. Ou seja, meu irmão, como se a Sagrada Escritura estivesse dissociando os três elementos. Não, não está dissociando. Tudo que nós ouvimos aqui hoje sobre o servir o outro, sobre acudir o outro, sobre alimentar o outro, vestir o outro, dar um copo de água para o outro, tudo isso está associado à prática também da oração. E a oração comporta a Santa Missa, a confissão dos pecados, a oração do próprio terço, a leitura da palavra, comporta também abstinência, sacrifícios que eu consigo fazer, porque os sacrifícios que eu consigo fazer por meio, por exemplo, do jejum, me faz sair de mim mesmo, ter mais compaixão daquele que está sentindo alguma necessidade. Então quero muito destacar isso logo no início da nossa reflexão, porque muitas ideias por aí, muitas outras tendências teológicas dizem que eu não preciso viver a oração, dizem que eu não preciso viver o jejum, os sacrifícios pessoais, as penitências pessoais, porque eu já estou ajudando o outro. E um outro grande perigo é: eu não preciso ajudar o outro porque eu já estou rezando, porque estou fazendo sacrifícios pessoais. Não, nenhuma dessas separações estão certas. É um tripé. Ou seja, como um banquinho com três pernas. Se você tira um, cai. Se você tira o outro, cai. Se você tira o outro, cai. É preciso viver neste tripé da quaresma, que é a oração, o jejum
e a caridade. Pois bem, meus irmãos, vamos olhar para a caridade. Hoje o critério que Jesus Cristo está trazendo para nós, aqui capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, Jesus está trazendo a página do juízo final. Ele está, por meio desta parábola do rei que vai julgar, separar ovelhas e cabritos, ele quer nos ensinar com o que de fato agrada ao seu coração, junto com tudo que já ficou para trás, com oração, com a caridade, junto com os sacrifícios, com a cruz que nós devemos carregar. Mas hoje a tônica cai na caridade, meus irmãos, e Jesus diz que vai separar as ovelhas dos cabritos. As ovelhas vão para a sua direita, os cabritos à sua esquerda. As ovelhas vão ganhar a eternidade, os cabritos vão ganhar a perdição, a danação no inferno. E qual é o critério? Você me viu com fome, você me viu com sede, você me viu nu e você me vestiu. Você vai ganhar o céu. Você me viu com fome, você me viu com sede, você me viu nu e você não me vestiu, não me alimentou, não me deu água. Então você vai para o inferno. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, a obra de caridade nos faz perceber que nós precisamos, a partir de nós mesmos, nos doar para os outros. Eu separei aqui uma pequena catequese sobre as obras de caridade, que acredito que seja muito importante para nós. Na tradição da nossa igreja, da Igreja Católica, as obras de misericórdia, as obras de caridade, elas são divididas em dois grandes grupos. A caridade, as obras de caridade corporal, ou seja, que é dar de comer a quem tem fome, dar de vestir aos nus, visitar os enfermos, tudo isso que Jesus está falando. Olha, todas as vezes que você fizestes isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que você fez. Toda vez que você deu um prato de comida, um copo d'água, toda vez que você deu uma roupa, toda vez que você ajudou na cesta básica, toda vez que você ajudou com um saco de cimento, foi a mim que você ajudou. Por isso, junto com todos os outros critérios, a oração, do jejum, tudo isso, você vai ser considerado um bendito do meu Pai e você vai para o céu. Agora, se você não faz nada disso, você vai ser considerado um renegado. Então, as obras de caridade corporal são essas, que atingem, digamos assim, que a pele do ser humano, que atingem a prática do ser humano. E também nós temos as obras de caridade espirituais. Por exemplo, dar um bom conselho, rezar pelas pessoas, perdoar as ofensas, vamos perdoar as ofensas, povo de Deus, consolar os aflitos, este ato de visitar os doentes, de ouvi-los, de dar uma atenção, de rezar com essa pessoa, isso também é uma obra de caridade. Então, retomando, na tradição católica, na nossa tradição, nós temos duas obras de misericórdia, em dois grupos, as corporais e as espirituais. Daí talvez surja a pergunta, por que nós devemos praticar as obras de caridade? Já não basta só rezar, como eu mencionei no início do vídeo? Já não basta só fazer o jejum, como eu também toquei nesse assunto, algumas pessoas dizem isso? Claro que não, meus irmãos. Veja, também separei 4 elementos que justificam as nossas obras de caridade, inclusive a partir do Evangelho. Primeiro deles, porque nós somos imagem de Deus. Veja, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus é amor. E Deus, que é amor, saiu de si mesmo para vir nos salvar, tocar a nossa ferida, tocar as nossas lepras e nos curar, amar o próximo, especialmente os mais necessitados. E isso é viver a nossa vocação com uma forma mais profunda. Segundo elemento, por que nós devemos fazer as obras de caridade? Porque Jesus nos deu o exemplo. Cristo passou a sua vida fazendo o bem. E o bem que Jesus fez foi pregar o Evangelho, foi curar as pessoas, mas também multiplicar o pão, dar assistência àquelas pessoas que acudir à necessidade daquelas pessoas que estavam famintas. Ele tocou os leprosos, acolheu os pecadores. Jesus multiplicou os pães. Como discípulos, nós também precisamos fazer as mesmas coisas naquilo que nós conseguimos fazer. Terceiro ponto, porque a caridade é o critério do julgamento final. Nós acabamos de ouvir. O Evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nos mostra que nós seremos julgados pelo amor que nós vivemos na prática, não apenas de boca para fora. Falar que eu amo a Deus e não consigo perdoar? Bom, vamos lá, né? Falar que eu amo a Deus e não consigo dar um saco de arroz? Será que ama? Falar que ama... É claro, se você não tem condição, você é um que precisa. Mas vamos supor, meu irmão, que você não tem condição de dar um saco de arroz. Que você não tem condição de dar um pacotinho de feijão. Mas será que você não tem condições de visitar uma pessoa que precisa da sua atenção? De ouvir uma pessoa que está carente? De dar um conselho? Orientar uma pessoa para a igreja, trazer a pessoa para a vivência da igreja? Olha só, nós conseguimos sim viver a caridade na prática de uma forma ou de outra.
Quarto ponto, porque na caridade nós encontramos a verdadeira alegria. Enquanto o mundo nos ensina que a felicidade está no ter, no possuir, no poder, na glória, como por exemplo foi a segunda tentação de Jesus no evangelho de ontem, de domingo, Jesus Cristo nos ensina que a verdadeira felicidade está no doar, no sair de nós mesmos. E quem serve com amor experimenta uma paz muito grande. Meus irmãos, como é bom saber que eu consegui ajudar alguém, seja de forma financeira, seja dessas obras espirituais, escutar as pessoas, dar bons conselhos, isso me alimenta pessoalmente e eu espero que te alimente também. Então veja que essas são no mínimo alguns motivos que nos justificam as obras de caridade que estamos fazendo. Então percebam, meus irmãos, que a Quaresma nos convida à oração, ao jejum e à esmola. E a esmola, no sentido bíblico, não é apenas dar dinheiro para me ver livre da pessoa. Não, pega esse trem, sai daqui logo. Não, não é isso. Mas é sim partilhar a própria vida. É você conseguir dar um pouquinho de você para o outro. Quando, por exemplo, damos um saco de arroz, uma roupa boa, pelo amor de Deus, não dê roupa rasgada não. Você pega daquilo que é seu. Talvez você até gostava daquela roupa, mas tá aqui, você tá precisando mais que eu. Quando você dá do seu tempo para outra pessoa, você tá aqui um pedacinho meu. Eu consigo te dar este tempo. Então nós vivemos isso na prática e hoje o Senhor Jesus nos convida a olhar ao nosso redor, perceber com um olhar misericordioso as pessoas que estão ao nosso redor e reconhecer a presença dele, a sua presença nas pessoas dos necessitados. Então, meus irmãos, sejamos encorajados a viver esta prática, este exercício quaresmal da caridade, da esmola, sem nos esquecer nunca da oração e do jejum. Perceba que a caridade, a esmola feita sem oração é assistencialismo. Isso qualquer pessoa faz. Prefeitura faz, assistência social faz, e é bom. É claro, é ótimo, graças a Deus esses órgãos públicos fazem isso, mas nós cristãos, nós damos um pouquinho de Jesus com aquilo que nós damos. Então quando você pega um saco de arroz e oferece para a pessoa, você está dizendo, meu irmão e minha irmã, eu estou dando um pouquinho de mim, e aqui também tem um pouquinho de Jesus. Toma isso e sacia sua fome. Quando você dá uma roupa, meu irmão e minha irmã, está aqui um pouquinho de mim, um pouquinho de Jesus. Está aqui e vista o seu corpo. Então, meus irmãos, tenhamos esse olhar para crescermos nessa dinâmica e assim nos preparar melhor para um grande festejo da Páscoa do Senhor, paixão, morte e ressurreição. Amém. Meus queridos, muito obrigado porque você está aqui. Deus te abençoe ricamente. Atenção, Forania Nossa Senhora Aparecida. Nós vamos iniciar hoje a grande semana pastoral e eu quero convidar cada um de vocês que me ouve aqui da Forania Nossa Senhora Aparecida a participar deste evento virtual todos os dias às 20 horas e 30 minutos pelo Google Meet. Fique atento nas nossas paróquias, certamente os padres vão distribuir os links, coordenadores, animadores de linha pastoral. São dias de segunda a sexta para refletirmos sobre os mais variados temas, principalmente sobre o discipulado e a missão. Dia 15, nós teremos em Piranhas a grande peregrinação da esperança na cidade de Piranhas. Então faça sua inscrição, vá na sua paróquia, dê seu nome. Bom Jardim Baliza, vamos organizar, vamos agilizar para nós conseguirmos fechar as nossas inscrições. E acima de tudo, meus irmãos e minhas irmãs, estejamos atentos às programações da Quaresma de todas as nossas paróquias. Você que me ouve da nossa diocese, de outra cidade, de outro estado, busque a programação aí da sua paróquia para você viver bem este período quaresmal. Não se esqueça do joinha, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário aqui, porque tudo isso joga o vídeo lá para cima. E que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.